Então, ó, bom dia para quem está chegando aí na nossa aula. Quem chegou agora, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tenha um excelente dia, uma excelente aula agora. Aproveitem o máximo que vocês puderem, tá bom? Como a gente estava vendo na semana passada, eu falei para vocês que essa semana a gente ia estudar o capítulo 11 e que o capítulo 11 a gente ia direto para os exercícios, porque nós já estudamos ele quando a gente falou aqueles resumos que nós fizemos sobre função quadrática. Não sei se vocês se lembram. Então, hoje, o que a gente vai estudar no capítulo 11? Qual é o nosso objetivo da aula de hoje e de amanhã? Preste atenção, vocês têm que ter isso muito claro na cabeça. É a gente saber calcular os máximos e os mínimos das funções quadráticas. Máximos e mínimos de uma função quadrática. E a gente já estudou que os máximos e os mínimos de uma função quadrática, eles são representados por x do vértice e pelo y do vértice. Lembra disso? Então, só para relembrar aí um pouquinho a galera. Quando a gente ia construir um gráfico, pessoal, de uma função quadrática, quando nós íamos, construir um gráfico de uma função quadrática, deixa eu só encostar a janela aqui por causa da claridade. Espera aí. Pronto. Quando a gente ia construir um gráfico, pessoal, de uma função quadrática, lembra que tinha um terceiro passo que era calcular x do vértice e y do vértice. Lembra disso? O x do vértice e o y do vértice, dentro de uma função quadrática, eles representam ou os valores máximos ou os valores mínimos. São os pontos de extremo de um gráfico de uma parábola. Então, por exemplo, vocês tinham lá uma função do segundo grau. E se essa função ela tivesse um valor de A maior que zero, ou ela poderia ter um valor de A menor que zero. Ou seja, A positivo e A negativo. Se o A fosse positivo, vocês se lembram que ficava uma parábola assim, ó? Com cavidade voltada para cima, porque o A é positivo. E se o A fosse negativo, menor que zero, ficava alguma coisa assim, ó. Parábola feia. Vou ler de novo. Ficava alguma coisa assim, ó. Lembra disso? E aí, os extremos dessa parábola, esses pontos aqui, ó, o extremo dessas parábolas, eles eram chamados de, para quem não lembra, vértices. Vértice e vértice. Todos dois. E os vértices, eles poderiam ser calculados. Eu não sei se vocês vão se lembrar. Ele era calculado, o vértice, ele era calculado por um ponto x e um ponto y. Ou seja, era um ponto x do vértice e y do vértice. Como que a gente calculava o x do vértice? Menos d sobre 2 vezes a. E o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Então, a coordenada do vértice, pessoal, a gente calculava dessa forma, lembra? Lembra de outra coisa que eu falei com vocês também quando a gente estudou x do vértice e y do vértice? Que eu falei com vocês que o x do vértice, ele pode ser achado pela média das raízes da função. Você fez a raiz da função, calculou lá e deu 2 e 4. Se você fizer a média, você achava o x do vértice. Ou pode ser por fórmula, igual a gente está vendo aqui. Certo? Então, esses pontos aqui, eles podem representar pontos máximos ou mínimos. Aí, ó, fica ligado. Toda vez que o valor de A for positivo, a parábola é voltada para cima e você tem aqui um vértice. Esse vértice, pessoal, para quem não lembra, sempre vai ser um ponto mínimo. Ele vai ser um ponto mínimo. Sempre que o valor de A for positivo, o meu vértice é um ponto mínimo, é o menor valor. E sempre que o A for negativo, o meu vértice é um ponto máximo.
Certo? Então, esse capítulo, isso daí a gente já viu, isso daí a gente já estudou isso daí, ele vai tratar exatamente de questões, de exercícios que envolvam um raciocínio de pontos máximos e pontos mínimos, ou seja, x do vértice e y do vértice. Então, nosso objetivo hoje é fazer exercícios sobre isso daqui para vocês aprenderem também a interpretar as questões. Alguém tem alguma pergunta? Deu para relembrar, pessoal? X do vértice, Y do vértice, o que é o máximo, o que é o mínimo? Deu para relembrar? Ok, Pedro. Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Então vamos agora para os exercícios na prática. Pega aí, tio, o exercício 1 de sala. A gente vai tentar fazer os de sala hoje. E amanhã a gente faz alguns propósitos. Pega aí pro tio o exercício 1 de sala. Olha o que diz o exercício 1 de sala. Tá lá na página 24, galera. Página 24. O exercício 1. Fazer bem tranquilo com vocês, para vocês entenderem como que é fácil isso que é muito cobrado no Enem. Ó, uma bola, ó o que diz a questão. Uma bola é colocada no chão e chutada para o alto, percorrendo uma trajetória descrita por y, olha a trajetória da bola, hein? Y igual menos 2x ao quadrado mais 12 mais 12x. Em que y é a altura. Isso é muito importante. Marca aí no seu caderno, no seu livro. Marca aí no seu livro. Y é a altura dada em metros. Então, olha só. Y, ele falou no exercício. Y, ele é a altura. Então, eu já sei que a variável y representa a altura medida em metros. E x é a distância. Oi? X é a distância? Ele não falou, deixa eu ver, a trajetória descrita por y, ele não falou sobre x na questão. O que é x? Ele pode ser a distância? Pode, como pode ser talvez a força que o cara chutou a bola. Então, como ele não falou, não tem como a gente decifrar, tá bom? Nessa questão. Na segunda, na questão 2, você já vai ver que a gente vai conseguir identificar as duas variáveis, tá? Então, ó, y é a altura. E ele pergunta assim, ó, qual que é a altura máxima? A altura máxima que essa bola ela atingiu. Olha só, pessoal, palavrinha-chave, grifa aí. Ele perguntou a altura máxima. Quando ele falou isso daí, o que tem que vir na cabeça de vocês? Olha só. Isso daqui é uma função do segundo grau, certo? É uma função quadrática. Eu tenho uma função quadrática. Toda função quadrática é uma parábola, certo? Essa parábola, me respondam, ela vai ser com concavidade para cima ou para baixo? Feliz ou triste? Para baixo. Isso, vai ser para baixo. Então eu vou ter uma parábola assim, ó. Tio, mas por que a parábola é para baixo? Porque o valor de A, ele é igual a menos 2. O A é negativo. Se o A é negativo, a parábola é para baixo. E nós vimos agora há pouco que quando a parábola é para baixo, ela tem um ponto aqui, ó, uma coordenada, um vértice, que representa um valor máximo. Então, esse ponto é o ponto máximo da parábola. É o valor máximo. E quando ele vai lá na questão e pergunta qual que é a máxima altura, ele está falando assim, pessoal, qual é o maior valor de y que eu consigo ter nessa parábola? Qual que é esse ponto aqui, o y nesse ponto aqui, o maior valor que eu consigo? Ou seja, se ele está pedindo o maior valor do y,
Ele quer que você calcule quem aqui, galera? Ele quer que você calcule o y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Ou seja, para eu encontrar a altura máxima, o valor de y, que representa a altura, então eu preciso calcular o y do vértice, a altura máxima, menos delta sobre 4a. Então, ó, o delta, vamos fazer aqui embaixo, fazer aqui, ó, delta, b ao quadrado, então vai ficar 12 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Ok? Ó, b ao quadrado, então 12 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é menos 2, vezes o valor de c, que não tem, então o c vai para zero. Logo, delta, lembra que ele sempre faz essa parte multiplicar, que está multiplicando primeiro. Como é menos 4 vezes menos 2 vezes 0, ó, isso aqui dá 0. Então, deu 144. Logo, aqui vai ser menos 144 dividido por 4 vezes menos 2. Então, o y do vértice, menos 144 dividido por menos 8. Quanto que vai dar, pessoal? O 14 vai dar por menos com menos primeiro vira mais. Então, fica positivo. 14 dividido por 8 vai dar por 1. E vai sobrar 6. Vai dar 18 isso daqui, pessoal. 18 metros. Então, o cara chutou a bola, ó. Chutou a bola aqui. A bola foi subindo, subindo, subindo. Quando ela chegou aqui no 18 metros de altura, ela começou a baixar. Então, esse é o valor da altura máxima. É como se fosse assim, pessoal, ó, vocês vão ver, às vezes até a questão aparece assim nas provas. Um goleiro bateu um tiro de meta. Pensa que o goleiro bateu um tiro de meta, que era o gol dele. Bateu um tiro de meta, ó, a bola vai, começa a descer até que chega no lugar. Certo? Esse ponto aqui, ó, que a gente encontrou, é como se fosse 18 metros de altura, ó. Como se fosse essa altura aqui, 18 metros. A altura máxima é o y do vértice que ele quis saber na questão. Pessoal, deu para entender? Vocês compreenderam? Sim. O que vai mudar nas questões? Vocês têm que ficar ligados no seguinte: nas questões é a interpretação da questão que faz a diferença. Muita gente confunde na questão quando que é para calcular y do vértice e quando é para calcular x do vértice. Então vocês têm que ficar ligados. Por isso que o tio sempre identifica, ó, y é a altura. Aqui nessa questão não tinha valor de x, então ficou mais de boa. Ok? Vamos fazer a 2 agora. Vou apagar esse resuminho aqui que eu fiz para vocês. A gente revisou. Para a gente fazer a questão 2. Vamos ver se vocês vão me ajudar agora, hein? Vou fazer com vocês essa. Mesmo que tenha uma interpretação. Vamos lá. Vocês conseguem, certeza. Pega aí a questão 2, ó. A questão falou que uma pequena fábrica, a questão do Enem, tinha uma fábrica que vende seus bonés em pacotes com unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão. Olha o lucro. O lucro em função de x é igual menos x ao quadrado mais 12x menos 20. X ao quadrado mais 12x menos 20. Aí ele fala o seguinte: em que x representa a quantidade de bonés. Grifa isso aí no seu caderno, no seu livro. Você tem que identificar o que é cada coisa. Então, ó, esse cara aqui, ó, vou colocar de cor diferente.
Esse cara aqui, ó, o L é o lucro. Ele representa o eixo Y, ó. Lembra que a função L de x é a mesma coisa que fosse y igual a x? Então, esse cara ele representa o lucro. Está no eixo Y. Esse cara aqui, ó, ele representa quantidade de bonés. Quantidade de bonés está no eixo X. Sempre identifica. E ele continua. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo, grifa aí, lucro máximo. A empresa, ela quer ter lucro máximo. Ó, de novo aparecendo a palavra, ó. Lucro máximo, ponto máximo. Para obter lucro máximo, olha a pergunta. Para obter lucro máximo nas vendas, os pacotes devem ter uma quantidade de bonés igual a. Para essa empresa ter um lucro máximo, quantos bonés tem que ter no pacote? Só calcular x do vértice e y do vértice. O valor de A, o Y nem precisa, Lucas, porque ele só quer saber a quantidade de bonés. Só o x do vértice. Isso. Porque, ó, a parábola, o valor de A é igual a menos 1. Se o A é menos 1, igual a questão anterior, ó, parábola para baixo, eu vou ter um ponto aqui, ó, que é um vértice. Esse vértice, ele tem um valor no eixo X, que é o X do vértice. Que é os bonés. Que são os bonés, né? E ele tem um valor no Y, que é quem? Lucro. Isso, que é o lucro. Como ele me perguntou a quantidade de bonés, olha aqui, ó. Quantidade de bonés, ele quer saber o X. Então, ele quer saber esse cara aqui, ó. Então, para eu resolver essa questão, eu preciso calcular o X do vértice. Menos B sobre 2A. Então, fica menos 12 dividido por 2 vezes menos 1, que vai dar menos 12 sobre menos 2, que é igual a 6. Então, para ela ter um lucro máximo, essa empresa ela precisa vender 6 bonés. Como se fosse assim, ó. Vendi nenhum boné, está aqui embaixo, 0. Vendi 1, vendi 2, vendi 3, aí foi aumentando o lucro. Quando chegou no 6º boné, no X do vértice aqui, ó, o lucro foi máximo. Está aqui em cima. Aí começou a passar de 6 bonés, 7, 8, 9, olha como o lucro já vai diminuindo. Então, o lucro máximo dela ocorre quando ela vende 6 bonés. Compreendido, meus filhos? Entenderam a questão? Sim. Beleza? Dá uma assimilada aí. Quem tiver com dúvida, quiser, pode perguntar no privado também, se não entendeu a questão. Se não captou. Bem, vamos para a questão 3 agora. Vamos lá. Interpretar, entender mais um pouco. Questão 3. Acompanhem aí.
A temperatura T de um forno é reduzida por um sistema a partir do seu desligamento, T igual a 0. E varia de acordo com a expressão. Ó, temperatura em função do tempo é igual a menos T ao quadrado sobre 4. T ao quadrado sobre 4. Tzinho pequeno é tempo. O T grande é temperatura. Mais 400. Ó, o T grande é a temperatura e o Tzinho pequeno é o tempo. Muito importante identificar para não se perder. Grifa, marca, anota, se você preferir. O T, ele está em minutos, tá? Marca isso daí também na questão. O tempo, esse cara aqui na questão, ó, sempre vai destacando, pessoal. Quando vocês forem fazer prova do Enem, por exemplo, é muito importante que, conforme vocês forem lendo as questões do Enem, vocês vão marcando assim, grifando na questão o que é importante. Por quê? As questões geralmente são bem contextualizadas. Então, às vezes, você chega lá no final, você se perde. Então, risca. Igual ele falou, o tempo é dado em minutos. Você vai lá e marca isso daí. Porque na hora que você bater o olho onde você marcou, você vai, ó, o tempo tem que estar em minutos. E assim vai. O T é de temperatura. Tá? Você ganha tempo. Vamos lá. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Então, você ligou o forno para cozinhar, aí tá lá, fez a comida. Só que ele só libera a trava quando está 39 graus Celsius, para não ter risco de você se queimar. E ele pergunta assim, qual é o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Ou seja, fiz lá a comida, bonitinho, tudo certinho. Depois de quanto tempo eu posso desligar o forno e a temperatura vai estar igual a 39 graus Celsius? Só substituir 39 no lugar do T de X. Isso. Ó, a informação que ele deu, gente, é que essa temperatura aqui, ó, lembra, gente, T de T é como se fosse o nosso Y. O Tzinho aqui é como se fosse o nosso X. Ele está falando que a temperatura tem que estar 39. Então, ó, se a temperatura for 39, quanto que é o tempo? Ó, 39 menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. Ok? Vou pegar isso daqui, ó, vou passar para cá, e o 39 eu vou passar para lá. Como é menos T ao quadrado, quando eu mudo ele do lado do sinal da igualdade, ele vai ficar T ao quadrado sobre 4, mudei, ó, é igual a 400 menos 39. Ok? Só mudei de lado, ó, joguei o 39 para o outro lado negativo, e joguei o T para cá positivo. T ao quadrado sobre 4, na verdade, né? O que acontece? T ao quadrado sobre 4 é igual a 361. Esse 4 passa para lá multiplicando. Então fica, ó, T ao quadrado é igual a 4 vezes 361. Multiplicando. Logo, T, se aqui está ao quadrado, para eu tirar o quadrado, eu tenho que passar a raiz, ó. Vezes 361. Ó, um conselho, o tio deixou até como multiplicação, por quê? Naquele formato que está aqui, ó, raiz de 4 vezes 361, você pode fazer separado, um número menor. Raiz de 4, raiz quadrada de 4. É 2. Raiz de 361, acredito que deva dar... 19. Dá 19? É, Sim. 19. Porque 9 vai dar 81.
19. Logo, o T, ele vai dar 38 minutos. Então, depois de 38 minutos, meus amores, pode abrir o forno e botar para dentro a comida. Esperar pra caramba, né? Esperar muito tempo. Então, essa questão, ó, é uma questão só de substituição. A gente só substituiu porque ele falou que a temperatura era 39. Daqui para frente, a operação de jogar para um lado, jogar para o outro, e encontrar o Tzinho, que era a dúvida dele, né? O tempo em minutos é o X da questão, é o que ele queria descobrir. Compreendido, meninos? Quem não colocou presença ainda no grupo aí, pessoal, vai colocando, por favor. Alguma pergunta sobre essa questão 3? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Flavinha, tudo certo? Como tá aí? Tudo na paz? Davi, tranquilo? Gustavo? Lívia, tudo tranquilo? Ok. Tudo de boas, então. Todo mundo com saudade da escola já, né? Vamos para a próxima? Podemos ir? Sim. Questão 4. Ó, agora tem que ficar ligadão, hein? Questão 4 é a questão, acho, de mais interpretação que tem aí. Se você não interpretar ela, você não consegue fazer. Você vai ver que tem muito texto. Vamos fazer ela aqui, ó. Talvez ela nem caiba aqui. Eu faço ela do lado ali, não tem problema. Prestem atenção nessa questão, hein, pessoal? Ela é uma questão para vocês que estão estudando isso a primeira vez, com certeza é uma questão de nível um pouco mais difícil, mas vocês são capazes total de entender a questão. Olha só, hein? Prestem atenção para vocês irem lendo e marcando comigo. Um proprietário de uma casa de espetáculos observou que, colocando o valor da entrada R$10, sempre contava 1.000 pessoas em cada apresentação, ganhando R$10.000. Então, se era R$10, dava 1.000 pessoas lá no lugar dele, na apresentação. Entretanto, percebeu também que a partir de R$10, a cada R$2 que ele aumentava, olha só, já grifa isso daí, a cada R$2 que ele aumentava, recebia no valor dos espetáculos 40 pessoas a menos. A gente fez um exercício com raciocínio parecido semana passada. Você está aumentando uma coisa e, consequentemente, está diminuindo a quantidade de pessoas do outro lado. Então, está aumentando R$2 que ele aumentava, 40 pessoas a menos. Nessas condições, considerando P é o número de pessoas. Grifa aí, ó. P, número de pessoas. Presente em um determinado dia, o faturamento com a venda de dos ingressos, a expressão que relaciona faturamento em função do número de pessoas é dada por. Então, ó, F é o faturamento, você já pode marcar aí também, tá? Que isso tudo é informação. Então, vamos pensar. Olha só. Vou até apagar aqui também, para a gente pensar bem direitinho. Pessoal, F é o faturamento, não é? Aí veja bem, galera, se o cara quer saber qual é o faturamento em função do número de pessoas, é só a gente pensar.
Como que a gente calcula quanto que, por exemplo, um lugar ganhou de dinheiro, quanto que ele faturou, em função do número de pessoas? Multiplica o preço ali pelo número de pessoas. Isso. Então, eu posso fazer o seguinte: o faturamento é igual a P. Pessoal, mas por que P? P, ele falou que é o número de pessoas. Não falou isso que vocês grifaram aí em cima? Então, é o número de pessoas vezes, vou chamar de V. O que é o V? O valor pago por cada pessoa. O valor pago por cada pessoa é o V. O P é o número de pessoas. Certo? É o número de pessoas. Então, olha só, ele quer uma função. Qual dessas funções aí tem o faturamento em função do número de pessoas? Para ficar em função só do número de pessoas, quando ele fala em função do número de pessoas, pessoal, do lado de cá eu não posso ter outra variável sem ser a variável P. Percebe que eu tenho P vezes o valor? Eu não posso ter o valor aqui. Eu tenho que escrever ele em função do número de pessoas. Então, o que eu preciso descobrir é esse cara aqui, ó. Qual que é o valor que ele paga? Só que eu tenho que descobrir ele em função de P, relacionado com P. Pessoal, mas aí como que eu vou fazer para descobrir isso, então? Ele deu duas informações anteriores. Primeira informação, ele falou que o valor pago V pelas pessoas era de, deixa eu achar, R$10. E também ele percebeu que a cada R$2 que ele aumentava, ele tinha 40 pessoas a menos. Olha só, o valor era 10 mais 2 vezes N. Pessoal, o que é esse N? O que vai significar esse N, pessoal? Esse N corresponde ao número de aumentos. Como assim? Se ele aumentou uma vez, vai ficar R$12. Se ele aumentou 2 vezes, vai ficar R$14. Se ele aumentou 3, vai ficar 16. E assim vai. Então, esse N, ele representa, ó, o número de aumentos. Certo? Só que esse número de aumentos, ele também está associado, pessoal, com o número de pessoas. Por que ele está associado com o número de pessoas? Porque ele fala aí na questão que a cada R$2 que ele aumenta, o número de pessoas, ele diminui de quanto que ele fala? 40. De 40. Então, olha só, vou colocar de outra cor aqui. O número de pessoas, ele vai ser igual a 1.000 menos 40 vezes o que, pessoal? 1.000 menos 40 vezes o nosso N. Essas duas, olha só, presta atenção. Como que tem relação? Se ele aumentar uma vez, se o N for 1, aumentou uma vez de R$2, 40 vezes 1, diminui 40 pessoas. Se ele aumentou duas vezes, ó, ele aumentou 2 vezes de R$2, ele aumentou R$4. Então aqui vai dar 80, vai diminuir 80 pessoas. Então observe que a gente tem duas equações. Beleza. Eu tendo essas duas equações, como que a gente pode escrever uma em função da outra agora, galera? Porque o que eu quero encontrar é esse cara aqui, ó, o valor. Só que agora eu tenho N também. Aí veja bem. Vou pegar esse daqui, ó, vou isolar o N. Então vai ficar, ó, P
P, vou passar o 1000 para cá. Menos 1000. Ok? Passei o P para o lado de cá subtraindo. P menos 1000 é igual a menos 40N. Ok? Só passei o 1000 para o lado de cá. Então, ó, P menos 1000. Esse cara aqui, ó, ele não está multiplicando. Ele vem para o lado de cá, dividindo, ó. Menos 40 é igual a N. Então, P menos 1000 dividido por menos 40 é igual a N. Só vou deixar melhor, tá? Vou mexer aqui, ó. P sobre 40. Porque, ó, P dividido por menos 40 é menos P sobre 40. É a mesma coisa. E 1000 dividido por 40 vai dar 25. Igual a N. Para quem não entendeu o que o tio fez, presta atenção. Eu só estou fazendo separado, ó. P dividido por menos 40 é menos P sobre 40. Para quem não entende o sinal aqui, bota ele aqui, ó. P dividido por menos 40, menos P sobre 40. Menos 1000 dividido por menos 40, mais 25. Isso é igual a N. Então, a gente encontrou o valor de N. N em função de P é isso daqui. Se a gente encontrou o valor de N, eu posso vir aqui na minha primeira expressão e descobrir o valor, ó. Valor 10 mais 2 vezes... Olha quem eu vou colocar aqui, ó, pessoal, ó. Menos P sobre 40 mais 25. Então, no lugar do N, esse N que eu encontrei aqui, ó, é esse cara aqui, ó. Só para melhorar esse trem aqui, ó. Aqui é matemática básica, de melhorar a equação, ó. Vou multiplicar o 2 por aqui e por aqui. Então, fica menos 2P sobre 40 mais 50. Só fiz a distributiva. Ali dá para melhorar mais ainda. O que dá para melhorar? Eu posso juntar o 10 com 50, ó. Então, V vai ficar... Vou simplificar aqui também, ó. Né? 2 sobre 40 fica 20 e aqui em cima fica 1. Então, eu posso colocar assim, ó. Menos P sobre 20 mais 10 com 50, 60. Ó, encontrei o valor agora de V em função de P. Agora você vai finalizar a questão. Olha aqui. Olha de pretinho, ó. Então, o faturamento é igual a P multiplica o valor. Mas qual que é o valor em função de P? Menos P sobre 20 mais 60. Ó, valor, valor. Tá aqui. Logo, faturamento, multiplicando de novo, ó, distributiva, menos P ao quadrado sobre 20, mais 60P. Então, essa é a função que representa o faturamento em função do valor. Uma questão puxada essa, tá, pessoal? Não é uma questão fácil, é uma questão puxada. Onde, primeira coisa, você tem que entender que faturamento era o preço vezes o valor. O valor tinha que estar em função de P, por quê? Porque na questão ele perguntou o faturamento em função de P. Para quem não sabe o que é em função, pessoal, é depender. Ele tinha que depender do valor de P. A partir das duas informações, nós vimos que o valor, cada aumento que ele dava, o número de pessoas diminuía em 40. Então, se aqui era R$10, aqui era 1.000, eu aumentei dois aumentos. Aqui diminuía 40 vezes esse número de aumentos. A partir dessas duas equações, eu precisava do valor em função de P. Então, não posso ter N.
Então, eu fiz primeiro o número de aumentos em função de P, ó. Joguei para cá, achei o valor em função de P, para jogar para cá, para encontrar a função. E aí, tranquilo essa? Tinha que pensar mais, né? Alguma pergunta sobre ela, pessoal? Não. Perguntas? De boa? Não. De boa, De Caio? boa. Conseguiu entender? Sim. Conseguiu acompanhar de buenas? Uhum. Top. Pessoal, a gente vai encerrar por aqui. Amanhã a gente volta. O que eu recomendo para vocês hoje, como tarefa de casa aí? Tentem fazer os exercícios propostos desse capítulo. Tentem fazer os exercícios propostos, tá? Acho que, se eu passar o olho aqui, eu acho que a questão mais complicada que tinha era essa daí que a gente fez agora. Tem outras questões de interpretação aí, só que vocês conseguem fazer tranquilamente. Eu vou resolver amanhã com vocês, vou tentar resolver o máximo que der. Vou resolver os 5 de sala, né? E depois vou escolher alguns aí pra gente... alguns principais, depois eu abro para vocês falarem, pra gente resolver o máximo de questão. Então, hoje, tira uns 40 minutos, 50 minutos aí da tarde e tentem fazer esses exercícios aí, os exercícios propostos, atividades propostas, todos eles sobre máximos e mínimos de função quadrática. Como eu sempre falo com vocês, não adianta só ficar vendo eu fazer aqui não. Se você não tentar, errar, rabiscar, rasgar, apagar, fazer de novo, você não aprende. Você tem que tentar, você e você. Combinado? De boa? Quem tiver dúvida também, na hora que estiver fazendo, quiser me mandar no privado, pode mandar. Porque assim que o tio ver o celular, ele responde, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho, mas é porque eu estou fazendo outra coisa. Mas o tio responde e ajuda também. Tudo bem? Então, ó, até amanhã. Tenta fazer essas atividades aí. E amanhã a gente chega na aula e tenta resolver mais umas 5 aí, 6 atividades sobre esse assunto para ficar bem na cabecinha de vocês. Tudo bem? Ó, beijão, fiquem com Deus e até amanhã, galera. Valeu!